Problema? Só em janeiro. Só ano que vem. 2026 eu vejo. Só em janeiro. Fez. Não vem com esse negócio de problema, não. Você tá nervoso? Zero. Eu conheço. Ele tá confiante. Eu sou confiante. Olha só. Viu? Domingo O é... ano inteiro. Fernanda, eu já tive situação muito pior. Eu sei, eu também. Muito pior. Eu também. Sabe onde você já estive teve? na Batalha de Itu. Tem noção? Eu estive na lembro desse Batalha de dia. Itu. Eu vi esse jogo dentro do avião, voltando de férias. Eu lembro disso. E eu já tive, sabe aonde? Na Batalha dos Aflitos. Então. Lembra disso? Uhum. É, a gente já passou por muita coisa. Mas hoje você tá aí na final da Copa do 4, né? Perfeito. O Gisele também que tá filmando a gente aqui agora. Gisele que é o quê? Qual é o time dela? Vasco da Gama. Vasco da Gama. Ô, Vene Casagrande, eu quero saber a verdade. A verdade? Somente a verdade. Claro, sempre a verdade. Quem que você vai... Eu vou falar primeiro, que eu não tenho medo, tá? Pelo bem do meu matrimônio, eu vou torcer pro Vasco, tá bom? Eu vou torcer pro Vasco. Pelo bem do meu matrimônio, da felicidade de pessoas que eu amo. Torcer é forte. Eu quero que ganhe. Torcer, eu não vou também gastar minha energia. Concordo. Eu vou só apreciar o jogo e espero que o Vasco toque nessa taça. Amigos que tenho lá dentro do Vasco da Gama, grandes amigos, meu marido, a família do meu marido, pelo nosso Lucas Pedrosa aqui. E você, Vene Casagrande, quem que você quer que vença essa final? Embora eu tenha pessoas que eu tenho um ótimo relacionamento lá no Corinthians atualmente, vários passaram pelo Flamengo, mas eu acho que se o Corinthians for campeão, não vai fazer bem ao futebol. Porque a gente pôde ver o Corinthians passando por um caos a temporada inteira, transfer ban a todo momento, crise nos bastidores, notícia, a gente pôde ver notícia aí envolvendo polícia, enfim. Então, acho que não seria impeachment. Então, assim, não faria bem ao futebol se o Corinthians fosse campeão, porque é mostrar que mesmo num caos, uma equipe consegue ser campeã. E, por outro lado, a gente vê um Vasco da Gama, embora não esteja vivendo o seu melhor momento na sua história, mas pelo menos tem uma gestão extremamente profissional, que é o presidente Pedrinho, por exemplo. Então, acho que para o melhor para o futebol, seria o Vasco ser campeão, mas a gente sabe que justiça nem sempre reina no futebol. E também por um telespectador que assiste a gente há muito tempo, seu Amadeu, Verdade. papai do Casimiro, todo dia está aqui com a gente e também é um grande vascaíno. Lucas Pedrosa, não preciso perguntar para quem, obviamente. Você vai torcer, aliás, por quem você vai quase morrer. Claro. Neste jogo é mais fácil eu perguntar, que é para o Vasco da Gama. E eu quero que você me fale sobre a sua expectativa para esse jogo. E aí eu não estou falando de quem vai jogar, não. Eu estou falando daquele espaço, tempo e espaço no futebol, que Sim. é só do nosso coração mesmo. Sim. O que você está visualizando para esse confronto no O domingo? meu coração está sereno, Fernanda. Está sereno porque o Vasco, na semifinal, nas quartas de final, ele conseguiu construir uma confiança e uma consistência que dá justamente esse modo de olhar para esse Vasco da Gama de uma forma diferente. O Campeonato Brasileiro do Vasco ele foi muito irregular. Ele foi muito de altos e baixos. Um time que conseguiu ficar em 13 partidas, ter 7 vitórias e 4 empates e apenas 2 derrotas, também é o time que nas últimas 8 rodadas acabou sofrendo 7 derrotas. Então, assim, é um 8,80 que amedrontava o torcedor vascaíno. Mas na Copa do Brasil, tanto no jogo de ida contra o Fluminense, quanto no jogo de volta, e no jogo também na Arena Corinthians, o Vasco foi melhor, foi superior aos seus adversários. Tudo isso, para domingo, pode ser jogado por terra, mas a construção do que é feito não é. Eu comentei uma coisa muito parecida também com o que aconteceu, por exemplo, e acho que é até mais equilibrado, o Flamengo e o Palmeiras para a final da Libertadores. O último mês do Flamengo, ele foi muito melhor do que o mês do Palmeiras. Então, na hora que a bola rola, nem sempre isso entra em campo. Mas muitas vezes a consistência daquilo que você constrói, ele sim faz a diferença. Eu acho que o vascaíno, principalmente o que vai ao Maracanã, vai apoiar essa equipe os 90 minutos, não vai parar de cantar e acreditar em momento algum. E cada vez mais, com o trabalho do Fernando Diniz, da diretoria, desses atletas também que têm muito pé no chão e que estão justamente focados em fazer história com a camisa do Vasco da Gama, o meu sentimento é serenidade, humildade, pé no chão e confiança. Eu sou um cara otimista de natureza, mas eu estou muito confiante para domingo. Ô, Vene Casagrande, outro dia, já tem um tempinho, você disse que o Corinthians era o favorito, tinha um leve favoritismo. Você continua achando que o Corinthians é favorito nesse confronto de domingo? Não continuo mais, achando Vene? mais. Acho que depois que a gente viu aí no jogo de ida, o Vasco sendo melhor em campo, merecendo a vitória, e vem vivendo um momento melhor, a gente vê um Corinthians muito inconstante.
Por exemplo, na semifinal contra o Cruzeiro, o primeiro jogo foi muito bom, mas no segundo jogo o Corinthians foi muito mal no primeiro tempo e deu a sorte, entre aspas, de conseguir fazer um gol ali no segundo tempo, que foi um pouquinho melhor que o Cruzeiro e acabou passando nas penalidades máximas. E agora a gente vê um Vasco da Gama jogando em sua casa, com o apoio da sua torcida. Então, acho que o momento do Vasco é melhor e, por jogar em casa, eu acho que o Vasco agora se torna o favorito para esse duelo. E olha que legal esse vídeo dos jogadores do Vasco com a torcida e a mensagem que o vídeo traz. Cadê? Não pode superar. Sou a locutora do Botafogo, eu fico vendo tudo, e tudo é de dentro para fora, né? Sim. E aí, a gente, neste programa aqui, a gente treinou o grito do Tiquinho Soares, que depois ficou super difundido, o Brasil inteiro viu e tudo mais, tá? E eu tô vendo que a torcida do Vasco tá fazendo uma massa e um movimento para cantar essa música na arquibancada no domingo, não tem um negócio desse? E aí, vamos usar a nossa mídia tradicional, que isso aqui é a televisão aberta, a gente fala com o povão de verdade. Você que vai no Maracanã domingo, fica ligado na torcida, que pode ser que eles puxem essa música aí. Sim. Aí, no lugar do Rosas de Ouro, vai botar Vasco da Gama. É isso, Lucas Pedrosa? É isso, exatamente. Assim, é uma música que foi viralizando nos últimos jogos, assim, justamente por ser uma situação de virada, ser uma música que chama pra cima, a galera compartilhando, o Vasco compartilhando, o canal do Pedrosa também fazendo vários rios e compartilhando. Então, esse Rosas de Ouro, na hora do Rosas de Ouro, é Vasco da Gama, a grande jogada. Então, tu já sabe cantar? O medo. Calma aí que eu vou sentar aqui, vai. Pera aí que ele vai cantar. Não fala nada agora. De vencer, o jogo vai virar. Vasco da Gama, a grande jogada, pode apostar. Vai ser campeão. Para com isso. Quase que eu tiro dele. Sempre bom ter uma música nova e, se for campeão mesmo, uma música que talvez vai ser para sempre a cara daquele título, né? Aí vai cantar e você vai falar, ai, meu Deus, aquele dia que eu fui campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que tem uma que tá na frente. Qual é? Que é a do Ryan. Ah, é? Do MC Darlan. Essa Oi? Já pegou na arquibancada. Essa esquece. Já pegou na arquibancada. Tem gol dele, a galera já vem. Oi, boa noite. Será que... E assim, é difícil você pegar tão rápido assim. A galera, o povo, a massa inteira. E a massa já abraçou, então... Não, e a fase dele ajuda, né? Exato. Porque aí o cara faz gol, obviamente que a torcida vai cantar. Você quer saber uma coisa? A Rosas de Ouro foi campeã com esse samba depois de 15 anos de jejum. Sinais. Só não vê quem não quer. Sinais. Pedrosa! Pedrosa! Olha aí! No último jogo, olha que legal esse registro da... Sim, esses vídeos aí tem em Manaus, tem no Espírito Santo, tem em todos os lugares do Nordeste, do Norte. Cara, é impressionante, A torcida do Vasco, uma torcida que mesmo quando o time estava na Série B, quando estava em momentos totalmente ruins, o Vasco viajava, tinha gente lá recebendo o Vasco da Gama. Porque vai muito além de você ter um time ou de você ter alguns jogadores bons ou ruins, isso não se trata. É uma questão de Vasco da Gama mesmo, da história desse clube, de luta, de resistência, de tanto tempo sofrendo aí recentemente e que agora pode voltar a ser o gigante que o Vasco merece ser. Porque o clube em si, ele não deixa de ser gigante. O Vasco continua sendo um dos maiores clubes do Brasil. Agora, o time, infelizmente, ele deixou de ser gigante, ele se apequenou. E agora esse time tem a condição, novamente, de resgatar uma parte dessa história, de ser bicampeão da Copa do Brasil, mais um título nacional, seria o 6º título nacional do Vasco aqui no Brasil. Então, sem dúvida alguma, isso é muito importante para o Vasco da Gama e essa torcida, ela merece muito. Outro lema falando sobre torcida, ninguém merece mais que a gente. É o que eles têm falado muito, porque eu falo de todo o meu coração, cara. Ninguém merece mais que o Vasco mesmo, depois de tanto tempo sofrendo e essa torcida carregando esse clube nas costas, até pelo que o Vene falou aqui da questão da administração, ainda tem essa questão que seria um prêmio para o Vasco da Gama diante de uma situação em que conseguiu ter austeridade, você conseguir ganhar a Copa do Brasil e renovar as suas esperanças para o futuro. E é exatamente o que eu falo. Se o Corinthians for campeão, a gente vai premiar a incompetência. Porque vai todo mundo achar que, por mais que você faça uma gestão terrível como é a gestão do Corinthians, você ainda consegue um título da Copa do Brasil, mesmo assim você ainda consegue o título, ou seja, a pressão que tem da torcida, ou parte da torcida, de mudar a gestão, não vai ter, sabe por quê? Eles vão pensar assim, continua assim, porque a gente só quer ver título mesmo. Essa é a grande
frase dos torcedores. Não quero saber de conta, meu time não é banco, eu quero saber de título. E aí um time do Corinthians que consegue ser campeão, mesmo sofrendo transfer ban, impeachment, parando em página policial e consegue um título da Copa do Brasil, eu não sei se o Vasco é o time que mais merece. Eu sei que o Corinthians é o time que menos merece nessa final. E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Vene Casagrande, Lucas Pedrosa e Fernandinha Maia analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama e Corinthians. E, cara, sem querer deixar vocês mais ansiosos, né? Mas hoje é sexta-feira, cara. Faltam aí, ó, sábado e domingo, 2 dias. Então, tá muito perto de acontecer essa final da Copa do Brasil e, com certeza, o torcedor do Vasco está muito ansioso, está louco, está com uma obsessão gigante por essa taça. O Vasco, depois de 14 anos, 2011 foi a última vitória do Vasco em relação a título da Copa do Brasil, e 14 anos depois, o Vasco da Gama pode levantar novamente essa taça tão importante e que financeiramente, com certeza, vai ajudar muito a equipe da Colina. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, tamo junto e é nóis!